Justiça dá medida protetiva contra Davi após ameaça com arma a Tamires. Esse foi o assunto mais comentado, está sendo o assunto mais comentado das últimas horas na internet. Vocês sabem que aqui a gente acompanha as coisas e tenta ser equilibrado das nossas observações e análises para a gente não cometer justiça com ninguém. E quando o assunto é uma denúncia de um abuso, de uma situação como essa, a gente sempre se coloca no lugar da vítima e exige que as coisas sejam investigadas. Agora, eu posso dizer para vocês, e olha que eu já apoiei Davi aqui na época do Big Brother, quando a gente percebia situações desagradáveis, que a gente tinha aquela coisa, a gente tinha aquela percepção que ele estava sendo vítima de um racismo estrutural, a gente defendeu ele aqui. E também já acompanhei situações complicadas do Davi, que eu não concordava com os posicionamentos dele. E eu acho que o Davi está dando muito bola, jogando muita bola fora, está pisando muito na bola, aliás, depois que ele saiu do Big Brother. Infelizmente, e eu já falei isso tudo com vocês. Eu acho que essa história está muito estranha. Eu vou apontar para vocês agora, a gente vai ler o que essa sentença aponta, uma suposta sentença da justiça lá do Amazonas, o que essa sentença aponta e o que a gente já encontra logo de cara de contraditório. Ó, abre aspas, o relacionamento teve início em 8/6/2024 e durou cerca de um mês. Bom, então, na sentença, a Tamires disse lá na justiça, pela sentença, que eles tiveram um relacionamento amoroso, que durou cerca de um mês. Aí continua. A partir de então, mantiveram um contato virtual constante, com o senhor Davi demonstrando ciúmes e necessidade de controlar a vida da senhora Tamires, exigindo que ela informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir. Isso aí a gente não pode questionar, pode ter rolado mesmo, a gente não sabe, mas isso aí não é a parte mais grave, não. Aí a sentença vai dizendo, abre aspas, no dia 15/7, guardem essa data, viu, que é importante. No dia 15/7, o senhor Davi, em estado de embriaguez, teria realizado uma chamada de vídeo e que neste momento havia acabado de acordar. De forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima. Ela diz que isso aconteceu no dia 15/7. Relacionamento abusivo e ameaça. É o que disse o Bate lá na Record. Se provado isso daí, isso sai do âmbito da fofoca e vira crime. E, segundo ela, a gente não viu isso, só se começou a divulgar agora. Porque eu até começar a live, eu não vi essas imagens. Segundo o que se fala, o que a reportagem falou, que ela teria prints desse momento que ele estava com a arma na mão, a ameaçando. Ela teria provas. Vamos continuar? Vocês perceberam, eu falei para vocês guardarem a data, que na sentença está escrito que no dia 15/7 ele fez essa ameaça. Que dia que Tamires saiu para ir para Salvador encontrar com ele na casa dele? 16/7, um dia depois. Gente, pera lá. Segundo ela estava sendo vítima de um relacionamento abusivo. O cara estava perturbando, ciumento demais, papapá. Chega no dia 15/7, ele comete, né, a atitude absurda de ligar para ela e ainda ameaçá-la com uma arma. O que essa mulher ia fazer na casa dele no dia 16? Não é esquisito? Como? Se alguém me ameaça com uma arma, minha gente, uma pessoa que eu tô começando um relacionamento, o cara tá demonstrando ciúme absurdo, ciúme desnecessário, exagerado, me ameaça com uma arma, o que eu vou fazer na casa dele? Eu jamais botaria o pé na casa dele. Eu jamais colocaria. Estava tão influenciada, tão controlada por ele assim, que no dia 15 ela foi ameaçada, no dia 16 ela estava querendo ir para casa dele? Ah, gente, essa história está muito esquisita. Muito esquisita. Vamos ver o que diz aí nessa sentença. Abre aspas. No dia 16/7, data em que a senhora Tamires viajaria para Salvador a fim de encontrar o seu Davi, este apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e posteriormente agressivo e controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima. Vocês entenderam? Na sentença diz que ele, no dia 16, apresentou um comportamento instável, demonstrou estar doente, aquela história da mentira lá do termômetro, e posteriormente agressivo, controlador. E aí ela desistiu da viagem. Mas ela disse no vídeo, no aeroporto que eu vi e mostrei para vocês aqui, que ela deixava bem claro que quem tinha desistido, quem tinha colocado assim
uma pedra nessa história da viagem dela era ele. Ela disse isso e eu trouxe o vídeo para vocês verem comigo aqui. Gente, boa noite. Tô aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador, né? Vou ter que retornar daqui para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre e que ele estava passando muito mal. Resolveu adiar essa minha ida para Salvador, né? Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que eu estava já imaginando, né, que eu ia viver, conhecer e ia acontecer. Mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento. Foi uma decisão dele, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de gente falando um monte de besteira, que eu não quis ir, que eu desisti, que eu larguei ele doente. Gente, nada a ver, tá? Eu tava a caminho de Salvador. Em respeito à decisão do Davi, eu estou retornando a Manaus, tá bom? Ela explica que ela estava recebendo muita crítica, muito hater, que estava detonando ela na internet, perseguindo ela na internet, ameaçando ela, e ela queria deixar bem claro que não foi ela que decidiu não ir, foi ele que decidiu. E aí a sentença continua dizendo que o senhor Davi expôs situações nas redes sociais e levou seus seguidores a atacar a senhora Tamires, causando danos à imagem e à saúde mental. A história está estranha, porque ela se contradiz. Se realmente isso for verdade, eu vou ser a primeira a chegar aqui e mostrar, olha, Davi fez, olha aqui a prova da justiça, ele está erradíssimo, é um absurdo. Sabe, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, a gente expõe, apresenta a verdade e a gente, sabe, emite a opinião, a gente está sempre defendendo a justiça, a gente sempre fala sobre isso aqui nas nossas lives. Agora, eu não posso divulgar uma manchete como essa daí e bater nisso daí, justiça da medida protetiva contra Davi, após ele ameaçar a ex com uma arma. Gente, isso está afirmando. Isso é uma coisa muito séria. É uma acusação contra o rapaz muito séria, porque não tem como a gente não questionar a partir do momento que as coisas não batem. Estou do lado de ninguém, minha gente. Eu estou do lado da verdade. E eu quero que a verdade seja apurada e a gente vai acompanhar esse fato e trazer para vocês aqui, tentando ser o máximo imparcial possível. Eu, como mulher, sempre vou me colocar do lado de uma mulher. Principalmente quando ela se diz aí vítima de um relacionamento abusivo. Mas a gente também tem que, a gente analisa as coisas. A gente também tem que ter pé no chão para analisar as informações que a gente recebe. Então, fica uma dúvida no ar? Fica uma dúvida no ar. Ele tem que provar que ele é inocente e ela tem que provar tudo aquilo que ela está falando. Vamos acompanhar e a gente vai trazer para vocês aqui tudo o que surgir de novidade nesse caso. Tá?